Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos focar numa norma bem importante para muito trabalhador no Brasil, a NR 21. Ela trata das condições de trabalho a céu aberto. Exato. A nossa base aqui vai ser o texto oficial mesmo, lá do Ministério do Trabalho. E a ideia é, assim, destrinchar um pouco, né? Entender quais são as garantias mínimas que a lei exige para proteger quem trabalha exposto ao sol, à chuva, e também as regras para moradia, que às vezes é fornecida no local. Isso. Se a gente parar para pensar, é muita gente, né? Pessoal da agricultura, construção civil, serviços na rua. O que será que a NR 21 diz para proteger essa galera? Olha, é importante a gente situar a NR 21 dentro do conjunto maior das normas regulamentadoras, né? Que cuidam da segurança e saúde no trabalho no Brasil todo. Certo. E a NR 21, essa do trabalho a céu aberto, ela já tem uma história. A primeira versão é lá de 1978, da Portaria 3.214. A que a gente usa mais hoje teve uma atualização importante em 99. Nossa, bastante tempo já. Sim, e isso mostra que essas questões, exposição ao clima, condição sanitária, moradia ligada ao trabalho, são desafios que continuam, que precisam de regra para garantir o mínimo de dignidade. Entendi. Então, vamos começar pelo mais básico, assim, o essencial que a norma traz logo de cara. Ela fala que no trabalho a céu aberto tem que ter abrigo, mesmo que seja simples, rústico, mas tem que proteger o trabalhador das intempéries. Isso, um refúgio básico contra o mau tempo. Tipo uma cabaninha, algo assim? Pode ser, mas aí o ponto seguinte já complica um pouquinho, no bom sentido. Ele não fala só em abrigo, exige medidas especiais. Medidas especiais, como assim? Medidas contra coisas específicas. Insolação forte demais, calor, frio, muita umidade, vento forte. O interessante aqui é que a norma percebe que intempérie não é tudo igual, né? Ah, entendi. Um telhado simples protege da chuva, ok, mas e o calorão? Ou aquele frio com vento que corta? Verdade. Aí não adianta só o telhado. Essa diferença é chave. Obriga o empregador a pensar no clima específico do lugar e nos riscos para a saúde. Não é só dar cobertura, é pensar em como diminuir o impacto dessas condições mais chatas ou até perigosas. Isso amplia bastante a coisa, né? Não é só um teto para chuva. Tem que pensar, sei lá, em sombra extra pro sol forte, pausa nos horários de pico de calor. Exatamente. E pro frio. Talvez uma barreira pro vento. Ou até roupa especial fornecida pela empresa. A norma não diz o como, mas exige que se faça algo para cada risco. Perfeito. Ela define o quê? A proteção que precisa ter. O como vai depender do trabalho, do lugar. Exige analisar caso a caso. Faz sentido. Trabalhar numa obra no Nordeste é diferente de trabalhar no campo no Sul no inverno, né? Completamente diferente. As medidas especiais têm que se adaptar. E essa preocupação com o local de trabalho vai além do clima. Entra na parte sanitária também. Sim, eu vi que a norma fala de situações bem particulares. Por exemplo, trabalho em região pantanosa ou alagadiça. Ah, isso é super importante. Diz que tem que ter medida de profilaxia de endemias, seguindo as normas de saúde pública. Se a gente pensar no Brasil com tanta área assim, isso é crucial. Lugar alagado é prato cheio para vetor de doença, né? Malária, dengue, leptospirose. Nossa, verdade. Então, exigir profilaxia, que pode ser controlar mosquito, rato, orientar o pessoal sobre risco, até vacina se precisar, é proteger a saúde num lugar de risco biológico alto. O trabalho não está isolado da saúde da região, né? E essa preocupação com higiene não fica só nesses lugares de risco, né? Tem uma regra mais geral também. Tem sim. A norma diz, de forma mais ampla, que todo local de trabalho a céu aberto tem que ter condição sanitária compatível com a atividade. Pode parecer meio vago, mas estabelece um padrão básico. Pensa no canteiro de obra, frente agrícola, ter água potável, banheiro adequado, lixo no lugar certo. É um mínimo para prevenir doença e ter um ambiente de trabalho bom, minimamente salubre. Certo, certo. E aí a norma vai para outro lado bem interessante, a moradia. Ela fala rapidinho que se o trabalhador precisa morar no local de trabalho, o alojamento tem que ter adequadas condições sanitárias. É um ponto curto, mas mostra como a NR 21 pensa largo.
A responsabilidade do patrão não acaba no fim do expediente, se ele dá a casa como parte do trabalho. Entendi. E esse alojamento, mesmo que seja temporário ou para várias pessoas, quer dizer, trabalhadores sozinhos, não famílias, tem que ter um mínimo de higiene. Isso afeta o descanso, a recuperação da pessoa. E aí a coisa fica mais séria, né? Quando a moradia é para o trabalhador e para a família dele. A norma entra num detalhe impressionante. É verdade. Primeiro, repete que tem que ter condição sanitária boa e logo depois vem uma proibição bem forte. De jeito nenhum pode ter moradia coletiva da família. Isso é bem direto, né? O que será que está por trás? Olha, essa proibição da moradia familiar coletiva é um ponto central, socialmente falando. A ideia parece ser proteger a família mesmo, sabe? Garantir privacidade, dignidade. Morar todo mundo junto a fuça e famílias diferentes no mesmo espaço geralmente dá problema. Superlotação, falta de espaço, higiene fica difícil, rola tensão, condição de vida muito ruim. Sim, imagino. Ao proibir isso, a norma tenta garantir um respeito básico pela família, como um grupo privado, autônomo, mesmo que a casa seja do empregador por causa do trabalho. É para evitar a situação degradante mesmo. Faz todo sentido, pensando na privacidade, na dignidade. E a norma não para aí, né? Ela detalha muito como tem que ser a casa para uma família só. Vamos ver esses requisitos. Parece que dá para agrupar. Dá sim. Tem um grupo de regras sobre a estrutura básica para poder morar direito. A norma exige, por exemplo, que o tamanho da casa seja pensado para o número de pessoas. Ah, importante. Que tenha ventilação e luz natural suficiente e define os cômodos mínimos, pelo menos um quarto, uma cozinha e um banheiro. O objetivo é claro, né? Sim. Que a casa não seja só um improviso, mas um lugar que funcione, com espaço para as coisas básicas, dormir, cozinhar, higiene e um ambiente saudável dentro, com ar circulando e luz entrando. E os materiais? Ela fala até disso, né? Parede caiada, piso impermeável. Por que tão específico? Esses detalhes técnicos são ligados direto com higiene e durabilidade. Parede caiada, pintada com cal, era tradicional por ser barato e desinfetar. A cal mata a bactéria e clareia o ambiente. Ah, interessante. Piso impermeável é essencial para limpar fácil, não deixar a sujeira e umidade do chão entrarem, evitar mofo, parasita, e a cobertura, o telhado, tem que ser impermeável, sem goteira, imputrescível, não apodrecer e não combustível, segurança contra fogo. Entendi. São requisitos para ter uma construção com um mínimo de qualidade, pensando na saúde e segurança de quem mora ali. Dá para ver uma preocupação bem prática com a saúde dentro e em volta da casa. E isso vai para a localização também, né? Tem aquela regra da distância que chama atenção, né? Exatamente. A norma manda construir as casas para famílias em lugar arejado e manter longe, no mínimo, 50 metros de coisas como o depósito de feno, esterco, curral, chiqueiro, essas coisas. 50 metros? Por que tanto? Esses 50 metros não são à toa. É uma distância sanitária mesmo, para proteger a casa de contaminação, cheiro ruim e principalmente bicho que transmite doença. Mosca, mosquito, rato que adora lixo animal e coisa apodrecendo. É uma medida clara de saúde preventiva, muito importante no campo ou lugar isolado, onde essas coisas podiam ficar coladas nas casas. Nossa, 50 metros é uma distância boa. Isso, mas a regra de ter como fechar bem porta, janela, fresta e proteger o poço de água, reforça a ideia de criar uma barreira sanitária em volta da casa, né? Com certeza. Proteger o poço é vital, ainda mais onde não tem água encanada. Água contaminada por esgoto, bicho, agrotóxico, causa doença séria. Exigir tampa, barreira para o poço, é o básico para evitar a doença que vem pela água. Sim. E poder fechar bem a casa ajuda no conforto, contra poeira e barra a entrada de inseto e bicho. Tudo isso cria um ambiente doméstico mais protegido. E para fechar esse pacote de saneamento, a norma fala até da fossa negra e do banheiro. Fala sim, e de novo, com um detalhe técnico que mostra a preocupação em prevenir. A fossa tem que ficar pelo menos 15 metros do poço e 10 da casa. Uau! Em lugar que não alarga e, o mais importante, a jusante do poço, ou seja,
num terreno mais baixo, para diminuir a chance do esgoto da fossa contaminar a água do poço. Entendi a lógica. E para o banheiro, a privada tem que ser arejado, ventilado, limpo, conservado e protegido de inseto e bicho. É o ciclo completo do saneamento individual, água protegida e esgoto bem descartado, com foco na higiene lá no banheiro. Olhando para tudo isso da moradia familiar, fica bem claro que a intenção era pôr um padrão mínimo bem detalhado, para garantir não só segurança, mas saúde e um nível básico de dignidade para as famílias que vivem assim, né? Muitas vezes em um lugar longe, sem estrutura. Exatamente. Esse nível de detalhe das distâncias, dos materiais, do banheiro, reflete um esforço para botar no papel práticas de higiene e saneamento que são essenciais para evitar doença e criar um lugar minimamente decente para viver. Hoje, algumas coisas podem parecer óbvias ou até datadas. É verdade. Mas foram um marco legal importante. Definiram a responsabilidade do patrão quando a casa faz parte do negócio. Então, se a gente fosse resumir os grandes pontos da NR21, que a gente diria? Primeiro, a proteção básica contra o clima para quem trabalha fora, mas não só um abrigo, né? Medidas específicas para cada risco, calor, frio, sol. Isso. Segundo, a atenção com a condição sanitária do local de trabalho, tanto no geral quanto em lugar de risco específico, tipo área alagada. Perfeito. E terceiro, essa parte super detalhada da moradia dada pelo empregador, principalmente a familiar, com foco forte em saúde, higiene, segurança da construção e privacidade, buscando garantir um padrão mínimo para se morar com dignidade. Ótima síntese. E é bom lembrar o contexto, né? Esses requisitos hoje podem parecer o mínimo do mínimo, mas eles são um piso legal que nasceu de necessidade real, provavelmente de condições bem ruins que existiam. O detalhismo, principalmente na parte da moradia, sugere que tentaram responder a problemas bem específicos: água contaminada, doença se espalhando, falta de privacidade, risco de incêndio, criando regra clara, onde antes talvez não tivesse nada, ou só a vontade do patrão. Foi formalizar um padrão mínimo de civilidade ali. Um ponto super relevante para a gente entender o espírito da norma. E isso leva a gente para uma reflexão final, né? Algo para quem está ouvindo pensar junto. Considerando que essa norma vem lá de 78, mesmo atualizada, como será que as coisas de hoje, Sim. as tecnologias que a gente tem para construir, para proteger a pessoa, as mudanças climáticas que a gente está vivendo com um evento extremo mais direto, ou até as discussões mais novas sobre bem-estar, saúde mental no trabalho, como será que tudo isso podia ou devia mudar o jeito que a gente olha e aplica essas regras para o trabalho a céu aberto hoje? Boa pergunta. Como garantir que essa proteção continue funcionando, continue relevante para os desafios de agora, do século XXI? É uma excelente provocação. Mostra como as normas de segurança e saúde precisam sempre evoluir, né? Fica aí a questão no ar. Com isso, a gente encerra essa nossa análise da NR20. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.